Vamos para mais uma resenha neste canal. O livro da vez é A Educação da Tristeza, de Walter Hugo Mãe. Bom, a gente passa a vida toda tentando entender os nossos sentimentos, tentando entender a tristeza, mas a gente muitas das vezes não tenta curar a tristeza que há em nós e, mais do que isso, educá-la. E no capítulo inicial, nas primeiras páginas, a gente tem ali o Walter falando quase que uma confissão, quase que um sussurro para nós sobre o que ele acha sobre determinadas coisas, inclusive quando a gente perde uma pessoa. Nesse livro é quase que uma dedicatória a duas pessoas que ele perdeu, um sobrinho e a outra acho que era uma amiga, enfim, não me recordo, mas ele trata sobre isso, né? Fala bastante sobre os dois, mas ali logo no início, no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, ele fala que ele queria que as pessoas agissem de um jeito diferente, que ele queria inclusive agir desse jeito, né? Ali num velório, ele fala que as pessoas deveriam rir, sorrir, contar histórias, inclusive aqui no interior, eu moro no interior, tá? Literalmente agora, não é só uma cidade interioriana, não. Eu literalmente moro no meio do nada, no meio do mato. E aí, as pessoas aqui na minha cidade, enfim, na região, quando tem um velório, é quase que um evento. Um evento triste, obviamente, mas é um momento em que as pessoas vão se reencontrar, pessoas que não se viam há anos, da mesma família, ver como as pessoas cresceram, e aí as pessoas ficam contando história. Então, aquele sentimento, aquela tristeza que as pessoas costumam sentir demais, elas não sentem tanto, sabe? É óbvio, vai ter um momento ali que as pessoas vão sentir mais o peso da perda, mas as pessoas trocam ideias, então é super natural aqui você ver as pessoas rindo, contando histórias, contando piada, e faz biscoito, toma chá. Então essa é a realidade que parece que Walter Hugo Mãe queria que fosse mais, digamos assim, recorrente e mais natural. Porque aqui ele deixa claro que a gente não sabe lidar com sentimentos, a gente não sabe lidar com a morte, a gente não sabe lidar com a tristeza, com a solidão, a gente não sabe lidar, né? Então é literalmente como se a gente estivesse numa escola tendo que aprender a lidar com esses sentimentos, tentar entendê-los mais do que isso. No começo, ele fala também sobre fazer alegria, como algumas pessoas têm o poder e a facilidade de fazer alegria no meio do nada. Queria ler um trecho com vocês. Impressionam-me as pessoas que fazem alegria a partir de quase nada. Gente cuja vida parece não ter generosidade alguma, mas que ainda assim manifesta uma gratidão sincera pela oportunidade de existir. Sempre me penitencio por ser rabugento, indisposto, carente, um sonhador, porque muito disso é só falta de noção do privilégio que tenho da sorte grande que me sai pela coisa simples de poder o que posso. Inclusive, a partir do momento que eu comecei a ler os estoicos, né, falando ali sobre a tristeza, sobre a perda, sobre a gente encarar os nossos sentimentos, me fez lembrar muito, lendo esse livro, de um livro estoico que eu vivo indicando aqui para vocês. Inclusive está esgotado na Amazon, mas ele fala aqui que ele não queria entregar essa tristeza de bandeja para a morte, né? Não pode fazer da morte um grande evento. E aí ele fala aqui: nossas pessoas eternas têm de significar alegria, porque jamais aceitarei que o meu pai, o meu sobrinho, a Isabel ou meu irmão signifiquem tristeza. A morte não lhes pode fazer tão grande injustiça. Assim farei a alegria. Ainda que use a tristeza, farei a mais limpa alegria. Vem as festas, a família recolhe-se como se regressada à essência, e por menos que sobre, é fundamental a bravura de alegrar exatamente por quem nos falta, não pode ser ferido de tristeza. Então, ali ele fala que a gente vai ser ferido pela tristeza, a gente vai ser ferido pela saudade, mas a gente não pode deixar que isso seja preponderante em nossas vidas, né? Tem de vir a festa e ser presença que celebra. E aí ele fala muito sobre isso que eu falei com vocês, né? Do como ele não queria entregar de bandeja as pessoas eternas para ele, para a morte ou para a tristeza. Um trecho aqui que fala exatamente sobre isso, né? De fazer festa no meio da tristeza, digamos assim. É de você pensar que, caramba, eu tive
eu pude construir memórias com aquela pessoa, eu pude celebrar com outras pessoas. Olha o que ele diz. Por ser sinal de gratidão, eu quero passar as festas grato, porque ainda há família e a memória da família. Inclusive, nesses eventos que eu falei pra vocês, quando acontece na minha família, por exemplo, a gente fica lembrando histórias da pessoa, tipo, nossa, lembra daquilo? Aí as pessoas sorriem, lembram dela, entendeu? Em vida, a gente meio que olha para aquilo como uma simbologia de faz parte da vida, e aí a gente começa a relembrar as memórias que construiu com aquela pessoa que nós amamos, né? E nós continuaremos a amar, isso não vai mudar. Então, meio que ele fala isso, né? Ele gostava dessa época em que as pessoas... Eu acho que, não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas lidam muito menos ou com menos facilidade mesmo com as perdas hoje em dia do que talvez as pessoas antigamente. A impressão que eu tenho é essa, e a impressão que o autor também tem, aparentemente, é essa. Essa resenha eu vou passar por alguns capítulos, vou ler alguns trechos que eu acho que se eu explicasse para vocês não soaria tão profundo quanto é. E aí aqui no segundo capítulo ele fala da Isabel Llano, que era uma pessoa muito importante para ele, e aí ele fala o seguinte: não sei se a morte te deixa imaginar alguma coisa, mas um resto de fé me leva a crer que sim. Preciso disso para que a ausência de notícias possas ainda estar certa de que me fazes tanta falta que nem acredito ter chegado aqui sozinho. Como se fosse normal não vires mais a conversa, não saberes o caminho do café. Estou de cama com a gripe esquisita, que agora dá a toda a gente. Passei o inverno. Então, é meio que ele tá conversando com a pessoa que faleceu e falando, eu não sei como que eu cheguei até aqui, sem você. Aconteceu comigo isso, isso, isso. É como se fosse uma homenagem a essas pessoas que ele perdeu, né? E ele literalmente abre o coração. Eu acho que eu não li outros livros dele, mas a facilidade dele de abrir o coração e falar sobre coisas muito importantes para as pessoas que a gente ainda tem dificuldade. E a todo momento o escritor ele tá fazendo uma comparação das pessoas de antigamente com a nova geração, né? Inclusive tem um trecho aqui que eu vou fazer um short falando sobre isso, porque ele fala sobre binariedade, enfim, sobre pronome, que eu achei que eu não fosse encontrar e eu fiquei na dúvida se realmente é o pensamento do escritor, mas enfim. E aí ele fica aqui, né, meio que falando que parece que antes as pessoas sabiam lidar mais, ou elas eram mais frias e não tão sentimentais, e não tão presas a sentimentos, não sei. E aí ele fala num trecho, eu estou convencido de que o povo novo usa muitas algemas. E realmente, né, o número de pessoas com depressão, tristes, tem aumentado. Por mais que os estímulos sejam muitos, talvez as coisas sejam mais fáceis, parece que as pessoas andam cada vez mais tristes. Ao mesmo tempo que ele fala sobre isso do povo novo, ele fala que o povo novo é uma maravilha, né? Ele fala assim, de todo modo, aos olhos, o povo novo é uma maravilha. São como aves, cheio de coisas extras, merdilhas, ao dependuro, malhas, rendas, transparência ou cabelos estragados, com tinta de parede, adoro. Adoro que não se permitam entender, nem se expliquem. Para vocês entenderem como funciona o livro, é você literalmente pensar que você está sentado na frente do autor e ele está conversando sobre várias coisas, ele está tendo vários momentos reflexivos, aí ele reflete sobre a nova juventude, sobre a morte, sobre as perdas, sobre sofrimento, e aí ele fala muito sobre livros, sobre... Aí ele cita aqui, né? A última juventude que pegou no livro foi a dos pacotinhos. Os pacotinhos hoje são médicos. Imagina, até me custa acreditar. Eram tão mocinhos. Então ele faz um certo questionamento, né? Falando ali do como as pessoas não se interessam mais por literatura, por livro. Então, talvez ali, para algumas pessoas, esse livro não funcione tanto, porque você se perde em tanto pensamento, né? Que ele acaba tendo, e meio que as coisas não se conectam necessariamente, né? Eu imaginava que talvez o livro fosse voltado para explicar sobre a tristeza profundamente, mas é uma análise interna dele, nada além disso, né? Mas é uma conexão que você tem com o autor, querendo ou não. E aí a gente chega em mais um trecho onde ele faz uma reflexão, aquelas frases, eu não digo de efeito, que é um problema dos escritores atuais, mas são frases que fazem ali o seu ponto de vista
ficar mais claro, né? E ele fala: pouco importa o tamanho da vida, está todo dentro do amor. Se amarmos, somos extensos, infinitos. Se não amarmos, recolhemos como bocadilhos de poeira sem sentido e sem valor. Os trechos ele deixa muito claro, né? Que construir uma vida feliz e afastar a tristeza é literalmente como estar em uma obra. E aí ele diz o seguinte: ter a casa em obras é como estar de cirurgia à felicidade. Sabemos bem como vai ser bom mais tarde, mas adiamos tudo o que pudermos. A vida inteira parece imprestável enquanto não virmos as coisas limpas, postas em silêncio e voltarmos a colocar a mobília com nossos cacos afetivos no lugar. Então, a vida é muito difícil, né? Isso, porque a vida é só uma, e aí, no mesmo momento que você tem que aprender a lidar com seus sentimentos, você tem que fazer o seu interno em obra para você poder ser feliz e depois juntar ali os cacos afetivos em um lugar só. No fundo, isso leva tempo, né? E sei lá, eu acho que fizeram hoje em dia parecer que ser feliz é uma coisa muito fácil, porque você vê ali recortes da vida de alguém nas redes sociais, meu Deus, parece que ser feliz é uma coisa muito fácil, ou se eu não tenho isso, eu não sou feliz. Então me fez questionar, né, que na verdade construir a felicidade dentro de você é como colocar pedrinhas. E aí ele conta histórias aqui, por exemplo, ele conta uma história de uma árvore que ele tinha medo dela cair, né? Ele gostava muito dela e aí ele foi colocando pedrinhas ao redor dela para ela não cair. Então essas histórias dele, pessoal, faz a gente refletir, né, sobre o que seria educar a tristeza. Gênios. E aí ele fala ali num trecho que os gênios eles tentam educar tudo. E talvez a educação da tristeza, parando para pensar agora, não seja algo que ele queira, mas talvez um questionamento dele sobre o como as pessoas tentam educar tudo, coisas que são naturais na vida humana. Todo mundo vai sentir tristeza em algum momento. E aí ele fala que a gente, o ser humano, né, as pessoas atuais, elas estão tentando educar tudo. E aí ele fala o seguinte: os gênios, como ele se tornou, educam até a morte, educam até Deus, deixam pistas ao mundo e à humanidade de como se ser melhor, muito melhor. Então, aqui a gente vai ver muito isso, né? Pessoas ensinando em como ser melhor nessa área, nessa outra área. Mas será que esse é o correto? Será que as pessoas realmente estão ensinando? Será que realmente vai mudar o curso natural da vida? Porque ao meu ver, ele critica isso, né? As coisas vão acontecer você querendo ou não, óbvio, né? Quanto mais maduro, quanto mais ciente das coisas, quanto mais controle você tiver sobre os seus sentimentos, melhor. Mas meio que ele fala que a gente tem que parar um pouco de tentar educar tudo. Não tem como educar a solidão, não tem como educar a tristeza, não tem como educar a própria felicidade, porque tem gente que é feliz demais ou aparenta ser feliz demais, e a gente tenta educar até Deus. O rei do universo, o criador do universo. E aí, a gente mesmo tentando educar todos esses sentimentos, ele fala que parece que as pessoas hoje em dia, elas esperam nada além do pior, do menos bom e do mais difícil. Então é como se a gente tivesse enclausurado, sabe, num sentimento de profunda tristeza e de profunda dificuldade de sair de determinados momentos da nossa vida, né? E ali, ele perdeu duas pessoas, aparentemente, não sei se aconteceu, se essa história é verdade, mas provavelmente ele perdeu também um pai que ele não tinha muita proximidade, aí eu vou voltar ali na história para poder contar para vocês a experiência que foi, por exemplo, exumar um pai que ele não era tão próximo, como foi para ele aquilo, como foi aquele sentimento de ter ali a pessoa que ele não era tão próxima, mas querendo ou não, era pai dele. É basicamente esse conjunto de reflexões muito profundas sobre a nossa própria casa, o nosso próprio interno, sobre o como as pessoas querem controlar os sentimentos, quanto elas querem educar, o quanto a gente quer respostas. E ele diz o seguinte: agora minha casa é a derradeira fé nisso tudo. Entro porta adentro para descobrir se há Deus, se há respostas, se a vida toda conspirou alguma sabedoria. Se saber é finalmente ter a impressão de chegar ao que sempre se quis, sempre se esperou.
entro porta dentro e, na verdade, espero ainda, mas desta vez convicto de que se não for desta maneira, maneira nenhuma vai solucionar a vida. Ou seja, se você não alcançar aquilo que você tanto espera, se você não conseguir entender determinados sentimentos, se você não tiver resposta para isso, tudo bem. Não era para ser. Não era para ser da sua maneira. A vida é um curso natural das coisas. Pare de tentar educar tudo. Sinta mais. Eu acho que esse é o problema. Vou citar um exemplo, por exemplo, quando as pessoas terminam um relacionamento. Eu vejo que as pessoas elas não deixam sentir a dor. Elas logo querem pular pro próximo, elas querem esquecer. Elas não vivem o luto que as pessoas falam, né? Porque é isso. A gente não vive exatamente os sentimentos, a gente não vive a vida como ela realmente é. A ideia de morte, de perda, ele fala que a gente tem que ter em mente que essas coisas vão acontecer, a gente vai perder as pessoas, mas tem uma coisa que a gente pode se pegar, a memória, ao regresso. É o único jeito que você tem de voltar àquela pessoa, a ver aquela pessoa. A memória é a única possibilidade de regresso. Quem perde a memória está expulso. Eu sei que o tempo de vida é uma brevidade, e eu acho que ele leu Brevidade da Vida, e que estamos realmente todos morrendo à pressa. Aquilo que nos cria a impressão de longevidade e continuação é a capacidade de reconhecimento. Um dia só sobrará quem lembre, mas nós já não. Depois, nem isso. Teremos sido a oportunidade fugaz de alguma felicidade e regozijo, e o mundo não se vai importar demasiado com isso. Ou seja, para de se importar com determinadas coisas, viva o curso natural delas, para de querer achar que você vai ter respostas para tudo, que você vai chegar em determinado lugar que você tanto sonhou. Muitas das vezes não vai, né? E é isso. E aí depois ele fala que eu sei que eu amo os livros porque eles são a demora do tempo. Realmente. É a possibilidade do regresso, de ter em memória aquela pessoa, aquele autor que passou. Para finalizar, né, tem várias dessas reflexões, vale a pena a leitura porque você vai ter ali contato com algumas histórias do autor, você vai se aproximar dele, mas eu amo livro que traz esses temas, não adianta. Sempre é um agregador para mim, sabe? Que fale sobre tempo, que fale sobre morte e que fale sobre sentimentos, principalmente tristeza e a busca pela felicidade. E aí ele fecha ali com chave de ouro, ou eu vou fechar com chave de ouro, porque o livro não necessariamente termina assim, mas ele fala, o tempo é a disciplina do desaparecimento. É um roedor, realmente, o tempo vai roendo, né? Mesmo você não vivendo a vida do jeito que você deveria viver, ele vai desaparecendo. Devia ser ofensivamente declarado da família dos ratos, dos vermes, da ferrugem, das bactérias nocivas que apodrecem qualquer coisa. Walter Ugumai nos ensina que a gente precisa desacelerar um pouco. A gente precisa sentir e desacelerar. A gente precisa entender que sentir demais não é fraqueza, é presença, é necessidade. Parar de querer entender tudo ou parar de tentar educar tudo, né? Porque que nem um trecho que eu li com vocês, talvez a gente chegue no momento achando que algo vai nos fazer feliz ou que a gente vai ter a resposta de tudo e na verdade não, né? Então é um dos livros mais sentimentais e mais profundos que eu li esse ano, com toda certeza. Cada livro tem o seu poder, cada livro me ensinou bastante, mas esse livro realmente tocou, principalmente porque ele trata de 3 pontos que eu falei pra vocês que mexem muito comigo quando fala de tempo, morte e sobre sentimentos, né? Essa eu trouxe ali os pontos principais, né, pra tentar mostrar pra vocês. Não tem como você fazer um apanhado detalhado sobre tudo, porque o vídeo ficaria muito longo e talvez, enfim, eu estragaria a experiência de vocês, mas é um livro que vale a pena. Então, se você gostou dessa resenha, se você quer que eu leia outros livros do Walter Ugumai para trazer a resenha aqui e ler os trechos para vocês, me diga aí nos comentários, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ative o sininho, vai me ajudar muito. E é isso. Até a próxima resenha, que vai sair em breve, acho que sexta-feira, se Deus quiser, e é isso aí. Um beijo!